Olá pessoal, tudo bem? Hoje nossa segunda aula sobre ação penal. Ação penal, parte 2. Lembra que nós estudamos a ação penal na primeira parte? Sobre conceito, titularidade, né? E agora nós iniciaremos essa segunda parte falando da ação penal pública condicionada à representação. Antes disso, eu faço com você uma breve revisão do que para você acompanhar isso aqui. A ação penal, quando se fala em ação penal, né, você tem que abrir na sua mente o seguinte, que a ação penal, nós temos a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública vai se dividir em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. A ação penal pública condicionada ainda se divide em ação penal pública condicionada à representação da vítima ou à requisição do ministro da Justiça, tá certo? A nossa aula é exatamente, nós estudaremos a ação penal pública condicionada, iniciando pela representação condicionada à representação, já que nós já estudamos a ação penal pública incondicionada. E na próxima aula, na aula de número 3, nós estudaremos a ação penal privada, tá certo? É dessa forma que vai cair no seu concurso, perguntando quais as espécies de ação penal, né? Temos duas espécies, ação penal pública, ação penal privada, sendo que a ação penal pública temos ainda, como subespécie, a classificação, pública incondicionada e pública condicionada. Por que fala condicionada, professor? É condicionada porque precisa de uma condição para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia. Por exemplo, se eu fiz uma ameaça contra você, é um crime de ação penal pública condicionada. Para o Ministério Público acusar o autor da ameaça, precisa da representação da vítima. Então, senhores, estudaremos agora, tá, essa parte de ação penal pública condicionada, começando pela condicionada à representação, tá bom? Ação penal pública condicionada à representação. Representação é a manifestação da vítima, autorizando o Estado a deflagrar a persecução penal contra o autor do fato. Sim, a representação, porque vão perguntar para você, o que é a representação? A representação é uma denúncia do Ministério Público, falso. A representação é o recebimento pelo juiz da acusação, falso. A representação é uma manifestação da vítima. É uma autorização da vítima para o Estado agir. Ah, professor, então você está dizendo o seguinte, que se o crime for de representação, e se a representação é uma manifestação da vítima, mesmo o Estado sabendo que alguém praticou um fato, se não tiver representação, não vai ter processo, professor? Não vai ter processo, porque é uma condição de procedibilidade. Tá certo? Condição de procedibilidade imposta pela lei, chamada de condição objetiva de procedibilidade, tá bom? Tá? Então, representação, ela é essa autorização da vítima, é uma manifestação para o Estado agir. Sem ela, sem a representação, não pode instaurar inquérito policial, sem a representação, também não pode ter ação penal, não pode ter processo. Olha o artigo 24, que fala exatamente sobre esta espécie de condição, a representação. O artigo 24 do Código de Processo Penal diz o seguinte, nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público. Quem promove a ação? Ministério Público, vírgula. Mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Numa ação penal pública, não interessa ser incondicionada ou condicionada, quem vai promovê-la, quem vai oferecer denúncia é o Ministério Público, tá bom?
Agora, para o Ministério Público agir, diz o artigo 24, para o Ministério Público agir, se a ação depender de representação, precisa da representação do ofendido, que é a vítima, ou se depender de uma requisição do ministro da Justiça, que estudaremos mais para frente, também precisa dessa condição. Tá bom? Natureza jurídica da representação. O que é a representação? É a manifestação da vítima. O que, no processo penal, tá certo? A natureza jurídica da representação é uma condição objetiva de procedibilidade da ação penal. Pode gravar isso aqui. Condição objetiva de procedibilidade da ação penal. Sabe por quê? É uma condição objetiva, porque é imposta pela lei. Procedibilidade vem de proceder. Condição para o Estado proceder na ação penal. Se não tiver essa condição satisfeita, não pode ter ação penal. Por exemplo, eu ameacei você, o delegado perguntou, você deseja representar contra o Marciano? Você disse não. Então não terá inquérito policial e também não terá, evidentemente, processo, tá bom? A menos que você, dentro de 6 meses, volte até o delegado e manifeste o interesse de representar, já que o prazo para representar é de 6 meses, estudaremos daqui a pouco. Então, condição objetiva de procedibilidade da ação penal é a natureza jurídica da representação. Tá? Nos crimes de ação penal pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de que requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver a qualidade para representá-lo. Eu coloquei de novo esse artigo para você, porque se o próprio artigo exige a representação, por isso que fala que é uma condição objetiva, não depende, na verdade, é a lei que exige esta condição para que o Estado venha a agir. Mesmo que o promotor tenha ciência do fato, mesmo que seja em flagrante, mesmo, em crime que exige a representação. Tá? Vai estar escrito lá no crime, por exemplo, no parágrafo único do artigo 147, somente se procede mediante representação. Se estiver exigindo a representação, então é uma condição objetiva de procedibilidade da ação penal. Titularidade da representação. Vão perguntar para você o seguinte, tá bom, eu já sei o que é representação, professor, que é uma condição objetiva de procedibilidade da ação penal. O que quer dizer o seguinte, professor, que sem a representação, o Ministério Público não pode oferecer a denúncia. Tá bom. Agora, quem pode dar essa representação? Letra A, Ministério Público, falso. Letra B, juiz, falso. Letra C, delegado, falso. Quem pode dar a representação são os titulares aqui, ofendido, quando for maior de 18 anos e portador de capacidade mental. Sim, eu ameacei, você tem 21 anos, eu te ameacei. Não precisa seu pai ir até a delegacia, ao Ministério Público ou ao juiz oferecer uma representação. Você já é maior de 18 anos, você já tem, então, titularidade plena é sua. Tá? A titularidade, a vontade é sua de representar ou não. Representante legal do ofendido. Isso aqui no caso de incapaz. Imagina que eu faço uma ameaça contra você e você tem 17 anos de idade. Você não tem capacidade processual ainda, porque você não atingiu a maioridade. Neste caso, a vítima será representado pelos pais ou por quem de direito, portanto, é titular da representação. Também o representante legal. Pai, mãe, tutor, curador, tá bom? Legitimidade concorrente. Esta legitimidade concorrente... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu aí uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da La Concurso para o nosso curso específico, o nosso curso focado
para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo, dia 28 de dezembro o edital foi publicado. E claro, nós aqui da Lá Concursos, há quase 10 anos no ar aí, atendendo diversos cursos online, diversos concursos aí no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui 3 serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos 3 cursos, né? Então, Primeiro, você vai ter aqui, ó, o nosso curso para o cargo de investigador, completaço, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí, você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$1 por dia, R$250 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida, né? Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais 2 cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar, tá? Auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$20, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês, eu sou proprietário, sou responsável da Lá Concursos, eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito maior do que esse, mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou Lá Concursos, a gente queria socializar o conhecimento, a nossa proposta era oportunizar grandes aí oportunidades aí para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau.